De entrevista importante no Expresso CNN. Nós vamos conversar a partir de agora com o cientista político e analista de risco político, Creomar de Souza, que gentilmente conversa com a gente nesse feriado de terça-feira para nos ajudar a entender tudo o que vivemos hoje. Professor, boa noite, bem-vindo ao Expresso CNN. Boa noite, Roberta. É um prazer falar contigo e com todos aqueles que nos assistem pela CNN Brasil. Como é que você analisa as manifestações que a gente teve hoje, professor, e principalmente as declarações, os discursos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro? Roberta, eu creio que as manifestações como um todo servem para mostrar dois dilemas da democracia brasileira atual. O primeiro é o fato de que uma das lideranças políticas mais importantes do espectro político, que é o presidente da República, optou e opta a cada dia por um discurso que seja cada vez mais segmentado. Isso quer dizer o quê? Bolsonaro conseguiu arregimentar os seus apoiadores e fez um discurso, assim como tem feito desde o início do seu governo, direcionado aos apoiadores. Isso deixou de lado uma série de outras expectativas que envolvem pedaços da população brasileira que não estão envolvidas no que seria essa espécie de clássico futebolístico político, né? E isso, como consequência, tem gerado uma série de repercussões dentro do prédio político institucional. O que nós podemos dizer é que se no dia 7 de setembro o presidente Bolsonaro teve uma espécie de apoteose bancada pelos seus militantes e apoiadores, o dia 8 pode trazer algumas surpresas bastante desagradáveis para ele, sobretudo no que diz respeito a uma lógica de isolamento político mesmo. E falando em consequências, professor, dizer que não vai seguir uma regra do Supremo Tribunal Federal ou de um ministro, algum desses conteúdos, isso é constitucional? Sem sombra de dúvida que não, né, Roberto? O que nós temos hoje, infelizmente, é que o presidente acabou se deixando levar, ou construiu, assim, uma persona política no curso da sua trajetória, em que ele sempre gostou do confronto e da contestação da ordem. Isso caracterizou Bolsonaro quando jovem oficial do Exército, isso caracterizou Bolsonaro quando vereador, deputado estadual, deputado federal. E isso caracteriza Bolsonaro hoje como presidente da República. E essa lógica de confronto e de contestação da ordem é muito turbinada, por assim dizer, pelo grupo de apoiadores, que faz com que, em determinado sentido, o presidente se coloque como uma espécie de avatar da vontade popular dos seus militantes. E Bolsonaro tentou fazer isso hoje nos dois discursos, tanto em Brasília quanto em São Paulo. A tentativa do presidente foi tentar se mostrar como um indivíduo político que se colocaria acima do restante do jogo, do restante das instituições. E quando ele diz que não vai obedecer uma medida judicial dada por um juiz, ele cria uma espécie de armadilha retórica. Porque se os juízes não fizerem nenhuma medida judicial que o atinja, ele sempre vai poder dizer que os juízes foram enquadrados. Agora, de outro lado, se os juízes têm algum tipo de decisão que o atinja diretamente, ele pode dizer que isso é mera provocação para gerar algum tipo de ruptura. E essa lógica de instabilidade talvez seja o único ponto que hoje resta ao presidente em termos de plataforma política, sobretudo pelo fato de que ele tem conversado e dialogado apenas para um núcleo duro específico, e isso tem dificultado o desenvolvimento de qualquer tipo de diálogo ou avanço de agendas importantes para o país. Professor, nosso analista Caio Junqueira também tem perguntas para o senhor. Fala, Caio. Grande Creomar, meu amigo. Creomar, boa noite. O dia de amanhã, qual que é a expectativa? O que você tem conversado aí? O que você tem percebido desse day after, né? A gente já tem falado bastante do dia 7, mas queria falar do dia 8, do dia 9, da semana que vem, principalmente quanto a essa tentativa, aparentemente ou certamente frustrada, de uma pacificação da crise institucional que a gente já vive aí há 2 meses. Caio, primeiro de tudo, sempre um grande prazer te rever. Melhor no café, mas agora que a gente só pode fazer pela tela, a gente faz por aqui, não é mesmo? Meu velho, então, eu creio que o dia 8 vai ser o dia em que nós vamos medir as reações do sistema, né? Eu tive um professor veterano na universidade que ele usava uma frase que era: o sistema político se vinga, e quando se vinga em parcelas homeopáticas e tem um certo sadismo.
O que nós devemos ver aí é que as respostas que vão surgir do STF, de algumas forças do Congresso e de outros entes institucionais não serão dadas no mesmo estilo de Bolsonaro. Isso quer dizer, não imaginemos o presidente do STF subindo o tom e caindo na provocação, ou o Rodrigo Pacheco atuando no sentido de buscar a fala nas ruas. Isso vai ficar com Bolsonaro. O que nós devemos ver, e o que tem sido articulado já na noite de hoje, né, que nós temos capturado de informações, inclusive, para fomentar os nossos clientes, é que há um movimento que busca construir uma resposta que seja muito homogênea, sobretudo no que diz respeito ao STF, mas que também deve envolver o Congresso, e essa resposta vai ter como impacto direto gerar um nível de isolamento ao presidente da República. Isso quer dizer o quê, no nosso ponto de vista? Nós não imaginamos uma debandada dos partidos do Centrão no dia de amanhã, porque você sabe tão bem quanto eu, Caio, e talvez até melhor por acompanhar isso de dentro do Congresso, em votações importantes, que às vezes o partido está lá dizendo que é do governo e vota contra na hora H, né? Nós vimos isso, por exemplo, no movimento que resultou no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, o que nós vamos ver é a articulação de uma série de movimentos que vão, em algum sentido, dificultar movimentos muito importantes do presidente Bolsonaro. E aqui a gente pode levantar dois. Nós temos toda a questão que envolve os precatórios, que possivelmente vai sofrer enorme resistência para ser dialogada com o STF. Nós temos a reformulação do programa Bolsa Família, que é dependente dessa discussão dos precatórios, e nós temos uma série de outros projetos que envolvam da discussão de reforma administrativa à liberação da construção da ferrogrão no centro-oeste brasileiro. Tudo isso é estratégia de interesse do presidente da República e tem impacto no eventual jogo eleitoral. E se Bolsonaro for candidato, porque isso também vai voltar ao jogo, a possibilidade de torná-lo inelegível, o governo tende a ser bastante estrangulado. Não nesse estilo de movimentação das ruas, de criação de fortes emoções, mas numa lógica em que o sistema vá gradativa e homeopaticamente se vingando do presidente da República. Nossa analista Renata Agostini tem perguntas para você também. Fala, Renata. Creomar, boa noite, como vai? Você falava agora sobre essa reação dos partidos políticos e como isso pode acabar prejudicando o próprio governo. Ou seja, medidas para acabar barrando aprovações importantes, o andamento de projetos que o presidente tem interesse. Queria ponderar o seguinte e ouvi-lo, então, sobre essa estratégia política de Bolsonaro no seguinte sentido. Os movimentos do presidente, a fala que ele entregou hoje no 7 de setembro, ajudam a deixar a base dele animadíssima. Ou seja, ele falou muito bem para os seus, no momento que a desaprovação do presidente cresce. Parece muito pouco crível que ele tenha conseguido trazer esses que hoje olham torto para o presidente para o seu lado a partir do que ele entregou hoje. Isso atende a um propósito de 2022? Deixar esse eleitorado próximo a ele não aumenta a chance de que ele possa ser um candidato competitivo, levá-lo ao segundo turno? Renata, primeiro de tudo, um prazer falar contigo, sempre te assisto, então hoje tenho essa felicidade de conversar com você. Eu creio que você levanta dois pontos muito importantes. O primeiro deles é a própria dinâmica da eleição no ano que vem, né? Bolsonaro é competitivo em termos de primeiro turno? Claro que é, né? Ele é competitivo porque ele tem mais de 20% das intenções de voto até aqui. E o que Bolsonaro espera com esse tipo de movimento é que, sobretudo, aquele voto envergonhado, isso quer dizer, aquele indivíduo que não diz na pesquisa que vai votar em Bolsonaro, mas não quer votar em Lula, Ciro ou qualquer outro nome, entre na cabine, porque o voto é secreto, e vote nele. Isso é o que é a aposta do governo. O governo acha que o coeficiente de pessoas que efetivamente tende a votar em Bolsonaro e que não está dizendo isso nas pesquisas, daria ao presidente essa capilaridade de ir a um segundo turno e eventualmente vencer uma eleição. Qual é o grande obstáculo aí? O grande obstáculo para essa hipótese, para essa premissa que alimenta o núcleo de tomada de decisão do presidente, tem dois elementos importantes. O primeiro deles é a piora da crise econômica. Isso quer dizer, geladeira vazia, voto na oposição. Geladeira cheia, voto no governo. O governo não tem tido a capacidade até aqui de encontrar respostas eficazes para a crise econômica, que tem se agravado por duas outras transversais. A dificuldade do avanço da vacinação em termos de pandemia para retomar a atividade econômica e o risco de um racionamento de energia muito, muito grave.
E um racionamento muito severo pode arrebentar esse planejamento. Então, hoje, o que nós temos aqui com a fotografia deste exato momento é que a estratégia é muito boa em calcificar, em galvanizar esses eleitores fiéis. E que talvez traga uma absorção de voto envergonhado. Mas o problema é, em uma situação de crise, em uma eleição muito polarizada, o número de indivíduos que pode simplesmente desistir de votar, e ao desistir de votar, resultar em votos perdidos para Bolsonaro, cria uma situação muito ruim. E aí tem um outro elemento, só para finalizar e não tomar o tempo excessivamente. É importante lembrar que os outros atores do teatro político também se movem. Então, movimentos como esse do Bolsonaro podem criar uma agenda comum que reúna um largo espectro da política nacional, dizendo, olha, o importante é derrotar Bolsonaro. E se isso acontecer, é o pior dos cenários para o presidente da República. Creomar, em que medida você acredita que a nossa democracia esteja ameaçada? No sentido de que muitas pessoas argumentam que não há nada novo no discurso de hoje do presidente Jair Bolsonaro. Os ataques ao Supremo, falar das eleições, do voto impresso, ataques diretos ao ministro Alexandre de Moraes, mas há todo um contexto em que tudo isso foi estrategicamente também colocado nessas manifestações hoje, no dia 7 de setembro. Há ameaça real à nossa democracia? Roberta, essa é uma pergunta excelente. Democracia é um exercício de fé, né? O que faz uma democracia efetivamente funcionar é o fato de que pessoas que são diferentes pelo próprio nascimento, e aqui eu vejo nós 4 no quadro, somos todos diferentes, né? Se respeitem, queiram conversar e entendam que têm posicionamentos diferentes sobre a vida. Nesse aspecto, é responsabilidade do sistema político e dos políticos reforçarem esse exercício de crença dos indivíduos na democracia. E o que nós temos visto na atual conjuntura e efetivamente no dia de hoje é que o presidente da República tentou encampar uma narrativa muito pessoal e jogava poder para ele exclusivamente, colocando isso como sendo superior à regra do jogo. É dizer que eu e o Caio, e você e a Renata vamos jogar uma partida de futebol e no meio da partida o juiz que a gente combinou diz, olha, agora eu vou mudar o jeito que a gente apita o jogo. E vai parar de valer gol com o pé e passa a valer gol com a mão. Isso muda a regra do jogo no meio do processo. E aí cabe a cada um de nós dizer, olha, não dá para mudar a regra agora, né? Talvez esse seja o grande desafio. Toda democracia, a partir disso, sofre momentos de ameaças, de soluços, de intrusões. Não há indicadores até aqui de que a gente tenha um golpe clássico, né? Tanques nas ruas, soldados armados entrando num estúdio de TV, como nós vimos o dia desses no Afeganistão. Mas há um processo de desgaste que acontece em várias democracias do mundo. Os Estados Unidos sofrem com esse processo de desgaste, nós sofremos com esse processo de desgaste, democracias europeias sofrem com esse processo de desgaste. O importante é que nós consigamos criar elementos de diálogo para, a partir daí, construir uma lógica de resgate na crença da capacidade que os governos e os políticos tenham de resolver os problemas das pessoas. Caio? Creomar, pergunta clássica, mas eu vou te fazer. Terceira via, você acha que Lula só ganha se for contra Bolsonaro, Bolsonaro só ganha se for contra Lula? Ou tem um caminho do meio ainda que ninguém sabe quem é, que pode vir a surgir? Caio, eu sou bom de fotografia, né? Com a fotografia que nós temos hoje, né? Com a fotografia que nós temos hoje, Lula ganha porque existe Bolsonaro, Bolsonaro tem chance porque existe Lula. Eu creio que o grande dilema da terceira via são dois, né? O primeiro deles é voto, né? Você precisa que as pessoas que queiram votar em uma terceira via consigam se manifestar. E para isso os políticos têm que apresentar uma plataforma factível. E até o presente momento, o que nós temos visto é uma espécie de giro, né? Alguns repórteres, às vezes, com um espírito mais incauto, têm apresentado a cada semana um nome preferencial para a terceira via. E eu creio que não vai ser desse jeito que esse nome vai surgir. Esse nome vai ter que surgir a partir do diálogo das lideranças políticas que queiram se colocar nesse lugar com a sua capacidade de tração eleitoral. Pode acontecer? Pode. Eu acredito que surgirá um candidato que vai crescer durante as eleições, além de Lula e de Bolsonaro. O ponto é saber
parafraseando o ex-vice-presidente Marco Maciel, é se o crescimento desse candidato vai ser rápido o suficiente para que ele seja vitorioso no dia que as pessoas votem. Porque se isso não acontecer, vira só figura de retórica, né? Olha que lindo, um movimento maravilhoso, aquela onda, milhões de pessoas, mas não ganhou a eleição, isso não resolve nada. Ao fim do dia, né, em democracias competitivas, é preciso vencer a eleição. Renata, vou te passar para você fazer a última, encerrar nossa entrevista com o professor Creomar. Perfeito, obrigada, Roberta. Creomar, muito se falou, inclusive autoridades, governadores tomando medidas, Ministério Público tomando medidas, pois temerosos em relação à adesão de policiais e como as forças policiais iriam se comportar no dia de hoje, mas claro, já pensando à frente, um risco de instabilidade capitaneado por forças policiais. À luz do que vimos hoje, é possível se tranquilizar ou é algo que não nos garante uma estabilidade até a eleição do ano que vem? Renata, eu vou me utilizar de um comentário que você fez antes que eu entrasse no ar e eu estava assistindo aqui em casa. Você levantou muito bem o fato de que o governo gastou aí aproximadamente 2 meses para montar as manifestações, né? Isso, em determinado sentido, fez com que apoiadores do presidente, inclusive dentro das polícias militares, tivessem uma expectativa de um número muito maior de pessoas. E eu não estou dizendo aqui que o número de pessoas presentes é insignificante, ele é significante, mas não foi aquilo que o grupo queria. Neste sentido, a gente pode traçar um paralelo de que talvez houvesse uma expectativa também de um apoio maciço e expressivo no sentido de uma manifestação de força dos policiais em favor das manifestações, como, por exemplo, deixar que os manifestantes atacassem um prédio público em Brasília. Como isto não aconteceu, eu acredito que, de momento, a situação olha, tem alguns filtros que fazem com que esses indivíduos apoiem o presidente em algumas questões, mas tenham alguns embarreiramentos. E eu acredito que o principal desses embarreiramentos, até o presente momento, se você me permite fazer isso como conclusão, está vinculado à agenda econômica. Isso quer dizer, o fracasso do governo Bolsonaro até aqui em efetivamente melhorar as vidas das pessoas não parece estar criando uma capacidade do governo de que essa narrativa seja sustentada para levar esse projeto adiante. Pelo menos é o que a gente tem até o momento. Professor Creomar de Souza, cientista político, muito obrigada por essa conversa aqui com a gente no Expresso. Bom finzinho de feriado para você. Roberta, muito obrigado. Um prazer conversar contigo. Sempre bom rever o Caio e conversar. E um prazer te conhecer, Renata. Muito honrado pela conversa. Um abraço e boa noite.